garajistas, garageiros e... Boa noite, povo. Vocês me ouvem? Ouvem. Então, deixa eu falar boa noite bonitinho, né? Porque eu só fiz o primeiro boa noite para ver se vocês estavam me ouvindo. Boa noite, garajistas, garageiros e garajetes. Mais uma quinta-feira, mais um, como diz a pastora Thaís logo cedo, o melhor dia da semana, né? E eu concordo com ela, é um dos melhores dias da semana, porque tem o domingo também, né? O dia que nós estamos juntos, que nós separamos para estar aqui, né? Aqui em São Paulo está frio, não sei como está por aí, mas aqui está friozinho e sentir o aconchego de estar junto é muito bom, né? Então eu quero dizer assim que todos são bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes e fiquem bem, fiquem à vontade. A casa é nossa, né? Vamos fazer desse lugar o melhor lugar para se estar nessa noite, que aqui em São Paulo está frio, tá? A minha reflexão para hoje, o meu salmo de hoje, é algo que sempre me fez ficar pensando bastante a respeito, e eu não sei se eu pensei certo dessa vez, eu nunca tive uma resposta, mas hoje parece que esses dias deu uma clareada. Foi quando Jesus disse lá em Mateus 6:25, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Essa semana, nas conversas lá no grupo da garagem, uma pessoa fala, eu não dormi direito, a outra eu estou ansiosa, ou eu estou mal remédio, eu estou sem a minha medicação. E a Miriam, sempre a Miriam, colocou assim, gente, será que não tem ninguém normal aqui não? Né? Será que não tem ninguém normal aqui no meio da gente? Está todo mundo doente, todo mundo com algum problema? E acho que nós estamos sim, não é só na garagem não, acho que nós estamos todos meio adoentados, né? E parece que a ansiedade é um grande mal, né? A ansiedade é um grande mal e eu sempre ouvi dizer que era pecado você estar ansioso, porque Jesus falava para nós não estarmos ansiosos. Então, se Jesus falava para você não fazer alguma coisa e você fazia, então é pecado você fazer o que Jesus falou para você não fazer, né? E eu sempre pensei, poxa vida, mas se a ansiedade é uma doença, como que além de eu estar doente, eu ainda vou estar pecando, né? É muita carga para uma costa só. Eu já estou carregando uma doença nas minhas costas e ainda estou em pecado, né? Como que é um mal que acontece, uma doença, e Jesus fala que eu estou doente e estou em pecado? Isso nunca fazia sentido para mim. E eu falava aqui em casa, não, a ansiedade que Jesus fala não é essa ansiedade doente, essa ansiedade doença, né? Mas parece que ainda nunca tinha fechado para mim esse entendimento. Aí eu estava pensando e, para mim, entendi assim, Jesus falando assim, Roberta, não precisa de ficar ansiosa, eu estou com você, eu sempre estive com você, dando certo ou dando errado, ó, tô aqui, olha aqui o meu colo, então não sofre, não precisa de sofrer, eu tô aqui com você, olha aqui o meu colo, olha aqui o meu carinho, olha aqui o meu cuidado, né? Então, assim, como eu acredito nesse cuidado e como eu vivo esse cuidado, e eu sei que vocês também vivem esse cuidado, eu desejo para vocês uma noite plena dos cuidados de Jesus, né? E que essa noite seja, assim, cheia do colo dele. Não sei como foi o dia de vocês, o meu foi muito difícil, né? Começou cuidando dos netos, então foi muito cansativo, cuidando dos dois pequenos, né? Mas assim, não sei como foi o dia de vocês, não sei quais são os problemas que vocês estão passando, não sei como tá, mas uma certeza eu tenho. Nós temos o cuidado de Jesus, nós temos o colo dele. E o colo dele nunca nos faltou, tá bom? E prosseguindo, né, dando início às nossas, vamos para a parte das músicas. Eu não sei quem vai cantar primeiro, se é a Kel, se é o Nico, mas acho que pode ser a Kel. E eu vou passar para ela falar sobre a música dela. Boa noite, gente.
Tem muito o que falar sobre a minha música hoje, não tem nenhum acontecimento. É uma música que eu gosto, que eu acho bonita e que expressa o meu sentimento toda vez que eu canto aqui. É isso. Quero cantar o que vivo, quero viver o que canto, seja meu riso ou meu pranto, viver e cantar. Harmonizar os meus sonhos, poetizar minhas lágrimas e no contar dos meus dias com Deus me encontrar. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração. Que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Oh, 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 oh. Não quero ser poderoso, nem me entregar como um fraco, só estar com Deus na fraqueza e provar seu poder. Buscar a sua vontade, boa, perfeita e agradável, e em seu perdão a razão para lutar e vencer. Que meu canto seja a voz de Deus por onde for, verdadeiro e transparente como seu amor, pois Ele sabe os meus rumos, erros e acertos ocultos, conhece a sinceridade do meu coração, e que eu seja sempre o primeiro a me encontrar em sua graça e em sua misericórdia transformar minha vida numa linda canção. Grande Kel, da Disney ou não, muito linda a música da Princesa Kel. Fiona. Não deixa de ser uma princesa. O Nico está, a próxima música é dele, ele está aqui, eu não... Tô aqui. Está! Então, Boa Nico, noite. faça as suas vezes antes de você cantar. Ok, como é que vocês estão? Espero que bem. Boa noite, pessoal. Deixa eu compartilhar aqui a letra da canção no chat, que aí vocês vão cantando junto comigo, pode ser? Vamos lá. Antes de cantar, eu queria só falar... Vou cantar a mesma canção que eu cantei da outra vez que eu entrei o louvor aqui. E expressar minha gratidão a Deus mais uma vez por estar com vocês, né? Eu não sou muito de romantizar essa coisa de estar em uma igreja. Nunca estive fora também, sempre, né, aí conectado de alguma forma, mesmo em casa ou às vezes indo presencialmente.
que é muito bom a gente fazer parte, mas eu queria só trazer a ciência, né, do quão importante é isso daqui. Por mais que a gente tenha um compromisso semanal, né, fixo, mas eu penso que isso aqui é muito importante, porque a gente sempre teve um anseio, né, para ter um lugar onde a gente ficasse em paz, onde as pessoas fossem iguais a nós. E hoje a gente tem esse privilégio, né, de ter o Berloff como nosso pastor, ter vários outros pastores aqui também, e um lugar de gente que minimamente vive sem hipocrisia, né? E isso me deixa muito feliz, muito feliz. Então, essa música retrata para mim exatamente isso, a verdade que eu tenho vivido com Deus nesse novo tempo de um conhecimento mais limpo, mais puro, mais verdadeiro. E eu quero compartilhar isso com vocês. E esse louvor fala muito, muito comigo, muito. Eu não sou uma pessoa... isso é felizmente, né? Porque nas outras histórias é diferente, né? Mas eu não sou uma pessoa que sofreu coisas dentro do ministério, né? Porque eu não me permiti a viver isso, né? A perseguição, a homofobia, sempre fui alguém muito bem posicionado, mas ainda assim enfrentei muita resistência. Então isso tudo cansa, isso tudo traz um desânimo pra gente. Então hoje estar aqui com vocês é um alívio para mim, de forma particular. Então queria dizer para vocês, valorizem muito isso aqui. Que Deus continue nos abençoando, que Deus capacite cada vez mais nossos pastores para continuar tomando lapada aí. Eu sei que não é fácil, mas o fruto do nosso trabalho vai ser a glória de Jesus revelada na vida das pessoas, e cada vez mais outras pessoas chegando e a gente estando aqui para receber. Vamos louvar o Senhor. Estão ouvindo bem? É isso. Vamos lá. Fui convidado à mesa, larguei minhas defesas e vim reconhecer, não mereci estar aqui. Comigo eu trouxe amigos, felizes ou feridos, gente que escutou esse chamado e aceitou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa, reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. O som da sua palavra mudou a nossa alma, o verbo nos amou. Agora, desculpa. Curou a nossa alma, o verbo nos amou, da solidão nos resgatou. E é tão bom saber que há lugar aqui. A graça nos chamou à mesa do Senhor. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, a esperança na casa, recomeço na casa. Quando estamos juntos,
nosso encontro é casa de Deus Pai, há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa de Deus Pai, há esperança. Recomeço, recomeço na casa. Reunidos nele, nosso encontro é casa de Deus Pai. De Deus Pai. Obrigado, Senhor, obrigado. Tu és o nosso Pai. Canta assim. O meu Pai, o seu Pai, o seu Pai, o nosso Pai, o nosso Pai. Amém. Aleluia. Isso aí, gente. Seja abençoado por esse louvor aí. Deus abençoe. Amém. Quando estamos juntos, nosso encontro é casa, né? Aqui é casa. Casa do nosso Pai, né? E nós estamos juntos aqui para isso, né? Para receber dele o que ele tem para nós, e tem sido sempre muita coisa, né? Sempre muito além das nossas expectativas. Eu vou pedir para a Jusce colocar o nome, o nosso Pix, o número do Pix da garagem, para que vocês, de livre, espontânea vontade, possam fazer as suas contribuições. Nós sempre estamos precisando de alguma coisa, sempre tem irmãos precisando de alguma coisa. A demanda é muito grande, né? Os dias não estão sendo muito fáceis para ninguém, né? Mas essa casa aqui tem sido socorro de muita gente, né? Vira e mexe, alguém precisa de um remédio, alguém precisa de qualquer coisa, e essa casa aqui tem sido casa e tem ajudado pessoas, tem feito diferença na vida de pessoas. Então, se você puder, se você quiser, se você achar que deve, sem nenhum tipo de pressão, mas de acordo com o que você achar que deve fazer mesmo, pega o número do nosso Pix, contribua, né? Cada moeda, cada centavo vai ser muito bem repartido entre aqueles que estão precisando, né? E nós estaremos assim contribuindo para que o reino de Jesus aqui seja menos injusto, talvez um pouquinho, né? Pelo menos um pouquinho menos de injustiça, né? Pessoal, os avisos, eu não recebi nada de nenhum aviso especial. Os avisos estão sempre nos grupos, todas as programações que nós temos estão sempre dentro dos nossos grupos. Então, vocês se atentem aos grupos das quais vocês participam, de quais todos nós participamos, né? Então, ficar com as nossas anteninhas ligadas, que às vezes as conversas se somem, né? Que a gente vai conversando, e os avisos vão ficando para trás, mas sempre tem a programação, o que nós iremos fazer, está sempre por ali. Então, é só prestar atenção que todas as nossas... Tudo aquilo que nós vamos fazer, tudo que nós fazemos está sempre colocado nos grupos, tá? E sem ficar esticando o assunto, vou passar a palavra para o pastor Berloffa, o que ele tem para falar para a gente, sempre muito importante. Então, pastor Berloffa, é com você. Boa noite, Rô. Beijão Boa para noite. você. Você está bem? Espero que bem. Boa noite, igreja. Boa noite, garagem. Espero que todos estejam em paz, todos estejam bem, dentro do possível. E quem não estiver bem por algum motivo, espero que você tenha com quem compartilhar. E se você não tiver, eis-nos aqui sempre, tá bom? Essa aqui é a sua rede de apoio. Pense assim. Pense sempre assim. Tá bom? Eu vou dar um recado antes de ir para a pregação. Recado importante. Nos dias 24 e 31 de julho,
quarta-feira, 2 quarta-feiras, nós teremos oficina de projetos. Olha só que legal isso aqui. A Amanda e o Ricardo, queridos irmãos aqui da comunidade, eles estão oferecendo essa oficina para a nossa comunidade. Eles são captadores de projetos sociais, de verba para projeto. Sabe, você inscreve o seu projeto, tem inscrição hoje também com CPF, não só com CNPJ, e aí você consegue recurso público para fazer projeto. E, gente, tem muita coisa, viu? Você não tem noção de quantas possibilidades há para você fazer projeto, sobretudo em projeto cultural, vídeo, poesia, livro, enfim, tá? E a nossa comunidade não é uma comunidade que arrecada milhões, tá? Vocês devem saber que nós não batemos ainda a casa de 1 milhão. Estamos ainda ali perto de 1.800, 2.000 reais por mês. Quer dizer, um dia a gente bate 1 milhão. E não vamos arrecadar mais mesmo, porque a gente não está aqui para extorquir irmão, né? Ninguém aqui está podendo ficar doando dinheiro para a igreja. Então, a nossa comunidade tem a ideia sempre de promover projetos sociais com outro tipo de verba. Então, essa oficina vai ser para nós e para nossa comunidade. Você, então, que quer ajudar a igreja a fazer um negócio legal, fazer um projeto legal, essa é a sua oportunidade. E quero dizer mais, dependendo do que você conseguir se inscrever, é verba para você também, para você ser um agente cultural, para você... Então, assim, a gente está falando de um caminho interessante para nós, tá? Então, marque aí esses 2 dias 24 e 31, será às 19 horas, exatamente aqui, nessa sala, tá bom? Então, não fica de fora, não, tá? Eu vou participar. Todo ano eu falo que eu vou me inscrever para fazer uns projetos e nunca fiz, porque é difícil assim, né? Você tem que ter as manhas, né? Então, essas manhas a gente vai receber nesse curso aí, fechou? Quem vai participar, dá um salve aí. Vai, dá um salve aí, ou isso, ou no chat, ou mãozinha para cima, alguma coisa aí. É bom que a gente já pode falar. Pode falar, Kel. Ah, não, desculpa. Eu que falei. Não, falei com o falei que eu vou participar. Não, eu que fui inocente. Ótimo, então beleza. Então nos encontramos lá, combinado? Bora lá, então? Minha voz ainda está voltando, ainda ficou um restante aqui, um negócio ruim. E vamos embora. Olha só, o que eu pensei em falar hoje para nós. Eu nem me lembro aonde foi o começo dessa ideia, mas alguém que fez uma pergunta para mim, enfim. Mas eu fiquei muito pensando hoje, sobretudo, sobre reino de Deus. Eu nem sabia que eu ia pregar, porque, de fato, era a pastora Adele. Inclusive, eu quero que depois você tire um minuto para enviar boas energias e orações para a pastora, que pediu para me substituir, porque ela não estava muito bem, né? Não sei qual uma situação, mas não estava muito bem, então mande depois seu abraço, sua oração, sua energia, tá bom? E então não sabia que eu ia pregar, mas fiquei pensando bastante sobre isso, então é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês, sobre reino de Deus. Reino de Deus, que é um conceito, muito conhecido, né? Tudo que é crente fala de reino de Deus. É um conceito natural, né, para o evangélico, para o cristão, assim como igreja, pastor, né? Reino de Deus é algo que está sempre na nossa fala, sempre nos nossos textos. Legal. Agora, eu tenho a impressão que ainda não está muito claro o que seria esse reino de Deus, fora daquela ideia que tínhamos antigamente de que o reino de Deus é o lugar onde Deus está. E aí é bem mais fácil mesmo de entender, né? Onde que é o reino de Deus? Bom, onde Deus está. Deus está lá,
tem um trono, se tem um trono, tem um rei, né? Game of Thrones. Se tem um trono, tem um rei, se tem um rei, tem um reino. Então, lá é o reino de Deus. Então, é para lá que nós temos que ir. Quando Jesus fala de reino de Deus, é lá. Quando ele fala que alguém não pode entrar no reino de Deus, e o próprio Jesus fala isso, hein? Não é só Paulo que faz listinha, não. Jesus fala, um rico não entra no reino de Deus. Paulo fala um monte lá de listinha, você conhece, né? Que não pode entrar no reino de Deus. Então, na nossa cabeça antiga, reino de Deus é aquele lugar para onde nós vamos um dia, né? Para aonde alguns vão um dia. Aqueles que entrarão no reino de Deus. Agora, não é isso, né? Não é isso. Acho que nessa altura do campeonato, todo mundo sabe que isso não é. Agora, o que é, que talvez ainda não seja muito claro. Eu espero, do fundo do meu coração, e que a Rua Divina inspire a nossa mente, para que no final dessa noite aqui a gente saia com isso mais claro, mais conceituado. Tá bom? Esse conceito do reino de Deus, uma coisa que eu gosto de pensar sobre ele primeiro, é que é uma particularidade de Jesus mesmo, sabe? É uma marca de Jesus. Sei lá, sabe quando você lembra algum conceito, quase um bordão que você já lembra de um personagem? Pô, isso aí é específico daquela pessoa. Eu diria que reino de Deus, essa expressão, esse conceito é específico de Jesus. Jesus que deu vida, não foi ele que inventou esse termo, né? Mas ele que deu vida e que trouxe isso à tona o tempo todo, né? O reino de Deus, ele aparece 65 vezes na boca de Jesus. Reino de Deus, e o evangelista Mateus traz por vezes o reino dos céus, mas que seria a mesma coisa, reino de Deus, reino dos céus. Aparece em todos os tipos de fala de Jesus, em parábola, em exortação, no Sermão da Montanha, quando Jesus está falando sobre o discurso escatológico dele, em todo tipo de fala de Jesus, o tal reino de Deus está presente. É impressionante. Agora, como eu disse, não é um conceito que Jesus inventou. Até porque, né? Reino em Israel já era uma coisa bastante conhecida. Você sabe que essa ideia de reino vem lá do Antigo Testamento, e foi uma ideia do rei Davi, que depois foi executada a ideia do rei Davi, o templo, né, onde seria o local onde Deus estaria aqui. Mas a ideia de um reino foi do povo pedindo um rei igual aos outros povos, então eles queriam um rei, aí veio Saul, de Saul vem Davi, de Davi Salomão, Salomão constrói o templo, aquela coisa toda. Então, essa ideia de reino sempre esteve presente. A ideia de Deus também sempre esteve presente. A ideia de Deus ser um rei também sempre esteve presente. Inclusive, separei aqui um texto, Salmo 145, 13. Vamos ler? O que tinha essa ideia de reino de Deus lá no Antigo Testamento? Se é que tinha. Salmo 145, 13. O teu reino é eterno, diz o salmista, e o teu domínio permanece de geração em geração. E bababá, bebebé, bababá. Tá, olha só, então, essa ideia de Deus ter um reino é uma ideia que já aparecia assim no Antigo Testamento. Mas não dessa forma, não nesse conceito de um reino de Deus. Apenas falando desse lugar onde Deus estava, no máximo.
Quem traz essa ideia de um reino de Deus como um conceito para o agora é João Batista, não é Jesus. João Batista, pelo menos na narrativa que nós temos, citam, dizem que ele é o primeiro a falar isso. E a gente pode ler isso em Marcos. E agora eu vou até devagar. Agora, se alguém quiser tentar, a gente vai ler em Marcos. Gente, enquanto você não entende suas anotações. Marcos 1,14, claro, Marcos 1,14. Marcos 1,14, primeiro evangelho a ser escrito, logo no comecinho. O evangelho de Marcos não tem muita enrolação, né? Não tem genealogia, não tem infância. Já começa Jesus capotando no deserto e João Batista e demônio, uma coisa maluca. Mas em Marcos 1, versículo 14, diz que... não, nem era esse texto que eu queria, tá vendo só? Nem era. Esse era o segundo texto que eu queria. Mas tá bom, vai. Esse texto aqui diz o seguinte, ó. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, ou as boas novas do reino de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. O texto que eu queria, que eu esqueci de anotar, é quando o próprio João fala sobre o reino de Deus. João, o primo de Jesus, João o Batista, é ele que começa a pregar sobre um reino de Deus. Vocês lembram do texto, vocês lembram da ideia. João está no deserto e ele aparece de vez em quando, ele vem do deserto, ele aparece ali nas margens da cidade, né? E começa a fazer uma pregação de arrependimento. E a pregação dele era sobre um reino de Deus que era próximo. Ele dizia, o reino de Deus está próximo. Agora, olha que interessante. Quando você ouviu falar sobre reino de Deus, você sempre ouviu dizer que era uma fala de um reino em oposição ao reino de César. Não foi isso? Inclusive, eu vivo dizendo isso. E está corretíssimo. Se João Batista ou se Jesus está falando sobre um reino de Deus, eles estão fazendo uma oposição a um reino que já existia. O reino de César, e não apenas o reino de César, o reino de Herodes, o reino de Anás e Caifás, que eram praticamente reis. Agora, o que ninguém normalmente fala é sobre o reino de Deus contra o reino de Israel. Ué, João Batista está no deserto, ele foi posto para fora. Anás e Caifás, como sumos sacerdotes, tomaram o templo. Então, quer dizer, João Batista não está falando de dentro da religião judaica, ele não está falando de dentro daquele sistema. Então, quando ele está falando de reino de Deus, não é aquele Deus judaico. Ele está falando de um reino que se opõe àquilo. Então, o reino de Deus também se opõe à ideia do próprio reino judaico, ao trono de Davi, a toda aquela balela. É um reino que vai em oposição a qualquer outro reino. O reino de Deus, que é um conceito aparentemente criado por João Batista, e é adotado por Jesus, exatamente depois que o primo dele é preso. É muito legal essa história. Legal não, né? É triste, mas o livro, eu estou lançando o meu novo livro no mês que vem. Inclusive, estou muito feliz, porque é pela editora Vozes, que é puta editora que eu amo. E o meu livro, ele se chama Jesus e João contra Herodes. É uma trama política e social de treta de Jesus e de João contra, basicamente, Herodes.
Porque começa o evangelho dizendo que Herodes era rei da Judéia. Olha só, e essa trama política é impressionante, como tudo que vai acontecendo na vida de Jesus é em consequência de alguma coisa. Eu deixo isso muito claro lá no meu livro. João Batista, ele é preso porque Jesus entrou no templo afrontando os mercadores a primeira vez. Quando Jesus entra no templo e afronta os mercadores, João Batista é preso. Logo depois ele é morto. A segunda vez que Jesus entra no templo, logo depois o próprio Jesus é preso. Então, quando Jesus entra no templo a primeira vez, João Batista é preso. Agora, João Batista não pode mais pregar o reino de Deus, porque ele está preso. De certa forma, eu imagino que Jesus se sentia culpado, inclusive. E aí Jesus adota aquele termo de reino de Deus e faz daquela voz de João Batista a sua voz agora. E ele fala, agora é a minha missão falar sobre esse reino de Deus. E Jesus começa a falar sobre o reino de Deus, o Malkut Yavé, né? Que é ali seria a pronúncia. Malkut Yavé, o reino de Deus, o próprio reino de Deus, que é um reino de oposição ao reino de Israel, ao reino religioso de Anás e Caifás do templo, ao reino de Herodes, ao reino de Pilatos, a todas as forças que reinavam e imperavam contra o povo naquele momento. Eu separei algumas falas de Jesus sobre o reino. Vou te dar uma lembradinha, tem muita coisa, como eu falei, são 65, né? Mas, por exemplo, e aí não precisa tentar pôr aí não, porque eu vou falar rápido, tá? Quem estiver na missão aí. Em Lucas 11:2, Jesus fala que o teu reino venha. É quando ele está orando o Pai Nosso, na repetição do Pai Nosso de Lucas 11, ele ora que o teu reino venha. Mas, ao mesmo tempo, em Mateus 10, Jesus fala que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Tem o texto de Lucas 17, que diz que o reino de Deus não vem como um fato observável. Não se dirá ei-lo aqui ou ei-lo ali. Com efeito, o reino de Deus está entre vós. Então é interessante que esse reino de Deus, eu separei justamente 3 falas que parece que Jesus coloca o reino de Deus cada hora num tempo, né? Uma hora é no futuro, o futuro esperançoso, né? Que venha esse reino. Outra hora, aparentemente é num futuro, o rico não vai entrar no reino, mas é no futuro se você pensa o reino futuro. Agora, porque no próximo texto ele fala que o reino de Deus está entre vós. Então, se a gente pensa o reino presente, o rico que não entra não é no reino futuro, é no reino presente. Pegou ou ficou confuso? Pegou, eu sei que você pegou, você é esperto. O reino de Deus, na boca de Jesus, o tempo todo, está nesse ambiente de uma esperança que aguardamos e pedimos, e lutamos, né? E lutamos. Jesus não é um bobão que fica pedindo, venha o teu reino, como se a força da oração fizesse um canal espiritual. Não. De forma esperançosa, pedimos que o reino venha, para que nos inspiremos e lutemos por esse reino. Essa é a ideia de Jesus, que o reino seja algo presente e que seja que seja alvo da nossa busca. O reino de Deus está entre vós. Eu separei também uma fala do apóstolo Paulo sobre o reino. Porque talvez quando você pense
em apóstolo Paulo e reino de Deus, já somos levados àquela listinha, né? Aquelas famosas listinhas, os avarentos, os mentirosos, os gays, né? Nas versões idiotas, não herdarão o reino de Deus. Então, olha só, parece que é algo futuro. Assim como quando Jesus vai falar do rico, parece que é algo futuro. Não vai entrar, não vai participar. Só que, ao mesmo tempo, Jesus fala que o reino de Deus está entre vós. E o Paulo? O Paulo tem uma fala legal do reino de Deus em Colossenses. Colossenses, capítulo 4, versículo 11. Jesus, chamado justo, Paulo dizendo, está escrevendo aos Colossenses. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Parece que Paulo está falando de Jesus, o nosso Jesus, né? É outro Jesus. Jesus, chamado justo, também envia saudações. Estes são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Tem uma outra tradução que diz assim: esses são os meus cooperadores no reino de Deus. Paulo também tinha a ideia que o reino de Deus era algo que já estava acontecendo. Independente da mística paulina, que aparece também nessa do que vai acontecer depois, do terceiro céu e bababá, mas Paulo tem essa ideia de que o reino de Deus é algo aqui e agora. Então eu queria trazer essa ideia quando Jesus, e o que nos importa de fato é Jesus, está falando sobre o reino de Deus, está falando sobre algo agora. E aí fica mais fácil você entender, por exemplo, esse texto de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Ah, mas o que é? É o camelo vai passar na brecha na esquininha? Não, é um nó muito grande. Não interessa, não interessa. O que Jesus está dizendo assim, é impossível. É impossível um rico entrar. Só que você pode substituir essa palavra entrar, esse verbo entrar, por participar. E aí resolve o problema na sua cabeça. É mais fácil um camelo passar. É mais fácil uma vaca latir. Latir não, que a gente fala. Nossa, agora é tossir que a gente... Deus. A gente fala nem que a vaca tussa. Tirando para o nosso... É mais fácil uma vaca tossir do que um rico participar, ser participante do reino de Deus. Jesus em nenhum momento está dizendo que o rico não vai para o céu. E ele também não está dizendo que o rico vai para o céu. O que Jesus está dizendo é que o rico, o que acumula, o que não pensa na dificuldade alheia, o que ajuda a promover injustiça, não participa do reino de Deus. Óbvio, porque ele está participando, nesse caso específico, do reino do dinheiro, do capital. Aí fica... Porque nesse texto, por mais que é falando contra os ricos, e a gente não gosta muito de rico mesmo, e aí tem que entender quem é rico também, viu? Porque hoje, lembrei de onde veio essa ideia, acabei de lembrar. Foi uma irmã que me chamou no direct, chateadíssima, porque eu não sei em qual post meu eu falei sobre o rico e o reino de Deus, e ela veio muito chateada, porque ela falou que gosta muito do meu conteúdo e tal, e tal, e tal, só que ela tem estudado e tem lutado muito para conseguir passar no concurso almejando um salário de 30 mil reais. E ela quer ser rica, com um salário de 30 mil reais. Para mim,
um salário de 30 mil reais. Eu também me consideraria rico perto do que eu ganho hoje. Mas, quando estamos falando de rico, nós não estamos falando de 30 mil reais por mês, gente. Não estamos falando de 50 e nem de 100. Estamos falando de alguns números acima disso, tá? Quando estamos falando de ricos, também não estamos falando do funkeiro que conseguiu, utilizando o seu smartphone e o TikTok, dar um golpe no sistema e agora ficou rico. Nós não estamos falando desse cara, nós não estamos falando dessa pessoa. Nós estamos falando daqueles que produzem esse sistema de riquezas, que produzem o capital. Nós estamos falando dos donos do capital. Nós estamos falando dos grandes empresários, das grandes empresas. É desses que nós estamos falando. Esses que só acumulam, que só juntam, esses não participam do reino de Deus. E aí fica óbvio entender os motivos. O reino de Deus, então, igreja, não é um lugar. O reino de Deus não é apenas um conceito. O reino de Deus é o estilo de vida que nós adotamos. Seria mais fácil e mais simples dizer que é a vontade de Deus para nós. E de fato seria. Só que eu tenho muito cuidado em falar dessa forma. Esse negócio de vontade de Deus imposta, né? Isso é muito maluco. E eu não acredito num Deus que impõe a sua vontade. Mesmo que a vontade dele seja boa, e seja ótima, perfeita e agradável. Eu não acredito num Deus que impõe a sua vontade. Eu acredito num Deus que nos deu a liberdade. Então, quando nós estamos falando dessa vontade de Deus, nós não estamos falando de algo imposto, até porque se isso fosse imposto, o reino de Deus estava estabelecido, não haveria injustiça. Olha que maravilha, era leão comendo com a zebra. Cartazinho, testemunha de Jeová. Mas não é, porque o reino de Deus é uma escolha. O reino de Deus é uma decisão sua de que você vai vivê-lo e buscá-lo. E lutar para encontrá-lo. O reino de Deus é, sim, aquele horizonte utópico que parece que você nunca vai alcançar. E, na maioria das vezes, de fato, não alcançamos. Mas é a busca desse horizonte inalcançável que, primeiro, nos faz andar. E, segundo, deixa esse horizonte menos longe, menos distante. É na luta por um mundo justo, inalcançável, que hoje nós temos políticas de cota, temos políticas sociais, os poucos avanços que fazemos é com muita luta. Então, o reino de Deus, ele te faz se movimentar em prol de algo e te deixa menos distante de si próprio reino. Eu espero que você, a partir de hoje, todas as vezes que você lê o Evangelho e vê ali reino de Deus, você não pense mais sobre um lugar distante em que um dia você vai. É sobre uma escolha. E para ser bem, sabe? Uma escolha política. É uma escolha política. Não estou dizendo de política partidária. Também, em algum momento vai ser, mas é uma escolha política de como você vai viver, de como você vai enxergar a vida, de como você vai se relacionar com tudo, de como você vai... sabe, é você entender, por exemplo,
que não tem a... Ah, gente, eu não sei se eu... Bom, é você entender, por exemplo, que não tem nada a ver com tomar um banho mais curto para salvar o planeta. Isso aí vai salvar sua conta de luz e vai ser ótimo para você, eu super indico. Mas o seu banho mais curto não salva o planeta. Escovar o dente rapidinho. Ah, não, vou tomar banho mais curto. Sabe? Vou te contar uma coisa só, um dado só. Se você comer um hambúrguer a menos, um hambúrguer de 250 gramas, um hambúrguer equivale a um banho de 2 meses na produção de água. Para fabricar um hambúrguer de 250 gramas, desde a plantação da soja que vai alimentar o gado, são 2 meses de um banho ininterrupto, tá? Então, não é sobre banho mais curto, não é sobre separar. Separa o lixo que vai ser ótimo para você, vai ser ótimo para as pessoas que estão lá na ponta colhendo lixo, mas não é isso que vai mudar, por exemplo. O reino de Deus é uma escolha política que vai um pouco além disso. É entender, de fato, que o que destrói o planeta não é o nosso banho, e sim a indústria. Enfim, aí eu não quero entrar nisso aí, senão a gente vai ficar a noite toda falando desses exemplos que todo mundo, no fundo, sabe do que eu estou falando. Tá bom? Eu queria encerrar aqui essa fala, queria ficar só com o reino de Deus mesmo, estabelecido isso, e agora você vai aplicando na sua vida o que é reino de Deus e o que não é, tá bom? Obrigado por essa noite, obrigado pela oportunidade de me ouvirem, e eu queria orar com vocês, queria orar para que esse reino de Deus venha. E eu começo lembrando as palavras de Jesus. Quando ele falou assim, Pai Nosso, e hoje eu me dou o direito de dizer Deus Nosso, Pai Nosso, Mãe Nossa, Deus Nosso, que está no céu, que está aqui, que está no nosso coração, que está aqui na internet, que nos liga nesse momento. Santo é o teu nome. Santo é o teu nome. E que venha esse reino no nosso coração, na nossa mente, na nossa forma de enxergar o mundo. Que essa sua vontade venha sobre nós. Seja feita a tua vontade. Aqui na terra, como no céu, como em qualquer lugar, aonde estivermos, que a tua vontade venha sobre nós. Não nos deixe cair na tentação de ir contra esse reino. Não nos deixe cair na tentação de inventar desculpas para ter uma vida fora do teu reino. Não nos deixe cair na tentação do consumismo, do capitalismo, do egoísmo. Não nos deixe cair na tentação. Livra-nos desse mal. Amém. Amém? Amém. Obrigado, Roberta. Boa noite, garagem. Deus abençoe. Pastor, tem